Todos abriram? Profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Em outras palavras, Deus é onipotente, Deus detém todo o poder, e não importa a luta, a dificuldade que você possa enfrentar ou passar, Deus sempre vai estar conosco e Ele sempre vai nos dar a vitória certa em Deus. Amém. Diz mais ainda: não sabes, 27, porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Entenderam esse versículo? É como se nós disséssemos assim: Deus não olha por mim, Deus não cuida de mim, Deus não tem zelo pela minha vida. Amado, isso é um pecado que a gente possa dizer ou pensar. Isso é um pecado terrível, porque a coisa que Deus mais quer fazer na nossa vida é cuidar de nós. Aleluia. Mas muitas vezes Ele não cuida, não porque Ele deixou de ser Deus, ou porque Ele deixou de nos amar, ou a misericórdia dEle não nos alcançou, mas Ele não cuida, porque nós impedimos Deus de cuidar da nossa vida. Às vezes nós andamos de qualquer maneira por esta terra, agimos de qualquer maneira, pensamos de qualquer maneira, tomamos qualquer decisão, aí depois que a decisão se torna uma decisão errada, aí a gente corre para o Senhor e pede para que Ele mude o quadro da nossa vida. É mais ou menos assim. Deus fala: filho, vamos fazer o exemplo de um pai. Filho, não sobe aí que você vai cair. E a criança sobe. Filho, não sobe aí que você vai acabar caindo, vai se machucar. E a criança continua subindo. Na terceira vez o pai fala, de repente a criança leva o tombo e cai e se machuca. Ou fica com aquele galo enorme aqui, ou com o olho roxo, ou com o rosto arranhado, ou qualquer coisa parecida. Mas o pai avisou, o pai falou. Será que o pai não quer cuidar? Mas pastor, por que o pai não foi lá e não tirou a criança de cima, por exemplo, daquela mesa? Simples. Por que nem sempre a gente pode tirar a criança do lugar em que ela possa estar se machucando? Por quê? Porque ela tem que aprender, ela tem que entender, ela tem que aprender a obedecer. E se cada vez que ela subir, você for lá e tirar ela e não fizer nada, ela vai achar que toda vez que ela tiver com problema, o pai está ali para socorrer, e ela pode fazer qualquer coisa. E o ser humano, nós adultos, fazemos da mesma maneira. Às vezes o Senhor permite que nós passemos por luta, que quebramos a cara, literalmente, para que nós entendamos, ou venhamos a entender, e quando Ele falar, não faça, não vá, não pense assim, e que a gente precisa quebrar a cara, para a gente entender que a gente precisa obedecer à vontade de Deus. Porque se cada vez que você toma uma decisão errada, se cada vez que você tomar uma atitude errada e quebrar a cara, e Deus for lá e falar assim: ah, meu filhinho, tadinho do meu filhinho, vem cá que eu vou te ajudar, vou consertar, vou sarar as feridas, a gente vai estar sempre fazendo o que é errado. Sabe por quê? Porque vai estar sempre um Deus para tirar a gente do problema. Mas Deus nos deu algo maravilhoso. Deus nos deu o poder de decisão. Sabia que é algo tão maravilhoso, tão poderoso, que Deus não deu para mais ninguém, não deu para animal nenhum nessa terra? Nós temos o poder de decisão. Nós podemos decidir fazer ou não fazer. Nós podemos decidir vir à igreja ou não vir. Nós podemos decidir andar com Deus ou não andar, obedecer
obedecer, não é isso? Mas, quando a gente obedece, a gente paga um preço, concorda comigo? Toda vez que a gente obedece à vontade do Pai, nós pagamos um preço. Eu vou te dar um exemplo. O Senhor fala, congregai-vos. O apóstolo Paulo falou isso através da orientação do Espírito Santo. Ele diz, congregai-vos, nós temos que vir à igreja. Aí você decide não vir à igreja, aí você decide ficar em casa, e aí você começa a esfriar, você começa a sucumbir na sua fé, você começa a desistir de caminhar com Deus aos poucos, conforme é notório de algumas pessoas. Eu prefiro não citar nomes, não que estão aqui, mas que justamente não estão aqui hoje. Se você parar para pensar, e nós tomamos decisões erradas, aquilo há um preço a se pagar. Primeiro, o preço de fazer o que é certo, porque nós matamos a nossa carne. Mas há um preço a se pagar daquilo que nós erramos, são as consequências das decisões erradas, do pecado que nós fazemos, e nos leva à consequência do pecado. E aí você talvez esteja com um problema sério hoje, com uma luta muito grande, porque lá atrás você tomou uma decisão errada, você agiu errado e você pensou errado. Mas Deus permitiu que você passasse por isso, para que você entenda que no momento em que você colocar a sua vida nas mãos de Deus, as decisões que você for tomar, as atitudes que você for tomar, se você consultar primeiro a Deus, Deus vai te dar a orientação de você fazer o que é certo e consequentemente não sofrer danos pelas atitudes e decisões erradas em nossas vidas. Glória a Deus. Continuando, diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Por que isso, amado? Porque faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Pastor, eu estou precisando que Deus faça isso na minha vida. Ele faz, mas você precisa entender. Você precisa entender. Eu vou dar um bom exemplo aqui. Suponhamos um exemplo mais simples. A maioria de vocês, qual o sabão em pó que vocês usam na casa de vocês? Omo, Ariel, tem aqui esses, tem? Então, usa Omo, Ariel, e tem mais um que é bom também. Alguém lembra? Minerva, brilhante. Omo, Ariel, brilhante, né? Mas hoje vocês chegaram lá para fazer a compra do mês, aí o sabão em pó que está lá, está escrito assim, sabão em pó Xing Ling. Você vai comprar, é mais barato, mas você vai comprar. Por quê? Porque por mais que seja mais barato, não deixa a sua roupa limpinha, branquinha. Não estou fazendo propaganda de sabão em pó não, tá? Não estou ganhando nada por isso não. Você vai comprar um arroz. Normalmente você compra um arroz melhorzinho, porque na hora dele estar prontinho, ele não fica unido os vincerenos, não vira um pudinzinho, né? Ele fica soltinho. E assim vai. Você vai comprar um celular, você quer comprar um celular melhor, né? Se você tem recurso, você tem dinheiro, você vai comprar o melhor, né? Por que poucas pessoas aqui, quando falam em comprar carro, não falam, vou comprar um Fusquinha? Será que é porque Fusca não é carro? Ou a pessoa, vou comprar um Gol, vou comprar um Siena, vou comprar um Palio, vou comprar um carro desse assim. Por quê? Porque nós queremos sempre o melhor. Mas tem um detalhe muito interessante nisso que eu estou dando exemplo aqui agora. O que é melhor custa mais caro. O que é melhor dá mais trabalho de conquistar. O que é melhor dá mais tempo de conquistar. Não é isso? Da mesma forma, da mesma maneira, se você quiser fazer algo que Deus possa agir na tua vida, há também um preço a se pagar. Não é você andando de qualquer maneira pela rua, servindo a Deus de qualquer maneira, que Deus vai fazer um milagre na tua vida.
Não é você andando de qualquer maneira pelas estradas da vida que Deus vai fazer algo na tua vida. Não é você andando segundo a carne que Deus vai fazer algo na tua vida. Não vai, amado. Não vai. Sabe por que não vai? Porque se assim o fosse, para que nós estamos na igreja? Para que nós estamos na igreja? Para que estamos aqui hoje, pagando um preço de estarmos aqui adorando a Deus, se podíamos estar em casa, dormindo, descansando, depois da chuvinha, ligar uma televisãozinha, fazer uma pipoquinha, uma pizzazinha, um hambúrguer, ou seja o que for, que seja um franguinho com quiabo, você está jantando agora, comendo, se deliciando, e você está lá na frente da televisão. Para a nossa carne, seria melhor isso. Mas nós estamos pagando um preço aqui hoje. Por quê? Porque nós precisamos e nós queremos o agir de Deus em nossas vidas. Mas Deus não vai agir na vida de quem age de qualquer maneira. Eu volto a dizer, porque se fosse assim, não precisaria estar na igreja. Bastaria você estar no mundo e na hora da luta, Senhor Deus me socorre, tibum, desceu um anjo na tua frente, com as asas todas abertas e dizendo para você: pode falar, meu filho, estou pronto para te ajudar. É assim que funciona. Eu costumo dizer, até que eu já falei isso algumas vezes, que eu já fui ateu, eu posso falar isso, que um avião pode estar cheio de ateu, aquele que não crê em Deus, que acha que Deus é ficção, é uma figura mitológica, pode não acreditar em Deus, mas se o avião começar a cair, meu irmão, todo mundo vira cristão na mesma hora, que o que vai ter, Senhor Deus me socorre, mas não acreditava em Deus, e agora acredita. E agora acredita em Deus. Por que acredita em Deus? Porque a gente só lembra de Deus na hora que o cinto aperta, na hora que a corda está na forca, na hora que a gente está passando por luta, por dificuldade, por mazelas, por tristeza, na hora que a coisa fica difícil em nossas vidas, aí a gente lembra de Deus. O problema é que na hora que a gente precisa de Deus, Ele sabe que você precisa. O problema é que na hora que a gente não precisa de Deus, a gente esquece de Deus, mas é justamente nessa hora que Ele quer ser lembrado. Por que Ele quer ser lembrado nesta hora? Quem pode me dizer isso? Por que Deus quer ser lembrado quando você está bem? Por quê? Porque é a hora mais difícil de lembrar de Deus. Porque quando você está bem, quando você está no churrasco, festejando, com os amigos, passeando, você nem lembra que Deus existe. Você nem adora a Deus pelo que Ele é. Você nem adora a Deus pelo que Ele faz. Você nem adora a Deus pelo livramento que Ele te deu. E você nem viu que Ele te deu um livramento. Mas na hora que a tristeza bate, na hora do sofrimento, na hora que as coisas estão apertadas, aí a gente lembra de Deus. E venhamos e convenhamos, e lembrar de Deus nessa hora, como eu disse, até o ateu lembra. Mas olha o que a palavra de Deus diz: que Ele nos livre e nos socorre na luta, no momento difícil. Pastor, chegou algumas crianças, vê se não quer descer para a escolinha. E continuando diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Em outras palavras, quando nós colocamos Deus na nossa vida da maneira que Ele quer estar, Ele nos fortalece a todo momento. Não importa as lutas que venham as lutas, que venham dificuldades, que venham as batalhas, enfermidades, não importa. O Senhor vai nos dar força para que nós venhamos a caminhar com os pés firmes no chão. Aleluia, glória a Deus. E não caminhar como quem nem olha para onde anda e consequentemente é tropeçada após tropeçada, é tombo após tombo. Porque o Senhor nos ensina, a única coisa que Ele quer, Ele diz da seguinte maneira: filho, deixa eu agir na tua vida. E nós falamos assim: não,
Quantas vezes você já falou isso para Deus? Deus, não quero que o Senhor haja na minha vida. O haja de Deus na minha vida, nem pensar. Quantas vezes você já falou isso? Várias vezes, não é? Várias vezes, não falou isso várias vezes? Você já falou isso várias vezes. Deus querendo agir, é como se você estivesse ali, passando por aquele momento, e Deus manda um anjo na mesma hora para socorrer você, e quando ele chega ali, você fala, não quero ajuda. Todos aqui falam isso quase que diariamente, mas não falam com a boca, falam com as atitudes. Eu vou fazer uma pergunta a você hoje. Qual de vocês, quando acordou hoje, perguntou a Deus, devo me levantar ou eu devo permanecer aqui por um tempo? Quantos perguntaram? Quando você levantou e talvez saiu para a rua para fazer qualquer coisa, aquele que saiu, você perguntou a Deus, devo sair, devo ir na casa de fulano, posso ir ou não devo ir? Se você tomou alguma decisão importante hoje, você perguntou a Deus se deveria ter tomado aquela decisão? Se você fez algo hoje, perguntou a Deus se deveria fazer ou não? Ou você simplesmente falou, Deus, fica aí, que o problema agora é comigo, sou eu que resolvo, sou eu que mando na minha vida? Aí, no momento em que a sua vida está insuportável, no momento em que você não consegue mais dominar a tua vida, aí é Deus. Aí é Deus. Aí Deus fala assim, agora você vai se virar. Não me perguntou, não me pediu, não pensou, não agiu com sabedoria, agora está na luta, se prepara para caminhar pela luta, até que possa sair daí. Não é isso? Quantas vezes a gente fala assim, eu estou querendo fazer algo, mas alguma coisa está me dizendo para não fazer. Alguém já passou por isso aqui? Eu acho que eu não vou fazer não. Alguma coisa está me dizendo para não fazer. Já passou por isso? Já? Não é alguma coisa não, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus falando com você. Olha, não faz isso, você vai quebrar a cara. Aí você não dá ouvido. E você vai lá e faz. E quebra a cara. Depois que quebra a cara, você quer que Deus conserte a tua cara quebrada. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus nos deu algo chamado inteligência, mas mais do que inteligência, Deus nos dá algo que nós aprendemos, que nós temos que usar. Se chama sabedoria. E a sabedoria, ela é infinitamente mais importante do que uma inteligência. Sabe por quê? Uma pessoa que estuda muito, ele tem o conhecimento, ele é uma pessoa inteligente, mas na hora de tomar uma decisão diante de um problema sério, às vezes ele não sabe decidir, não sabe tomar a decisão certa. Mas a sabedoria, às vezes você pega, eu tenho certeza que alguns aqui devem ter alguns parentes assim, um vovô, um senhorzinho, uma senhorinha que é lá da roça, lá no cantinho, que às vezes nem sabe ler e escrever, ou seja, não tem conhecimento, mas às vezes tem uma sabedoria que você não sabe de onde vem. Às vezes te dá um conselho que um psicólogo não sabe dar. Às vezes te dá uma orientação que um advogado não sabe dar, porque ela tem algo que Deus deu, nós precisamos aprender a usar, é a sabedoria. Mas nós andamos como uma criança que mal começou a andar e já quer correr e cai e se machuca. Nós somos assim. E é interessante que hoje mesmo, mais cedo, eu estava conversando com um irmão não, eu posso dizer que é irmão, eu não vou mudar o que eu falei não. Eu estava conversando com um irmão e ele falou assim, pastor, eu acho uma coisa muito errada na igreja evangélica, ele não é evangélico. E eu falei assim, o que, filho? Eu acho muito errado o cara que pecou, fez isso, fez aquilo, e de repente ele vai para a igreja e ele bota a Bíblia debaixo do braço e começa a caminhar com a Bíblia. Eu acho errado. Um pecador fez tanta coisa errada e agora ele pega uma Bíblia e anda debaixo do braço da Bíblia. Eu falei assim,
você acha que isso é errado? Ele falou assim, eu acho errado. Eu falei assim, eu não acho não. Eu não acho não. Eu acho que é a melhor coisa que o homem e a mulher de Deus pode fazer. Sabe por quê? Simples. Porque a Bíblia é o manual de vida do homem e da mulher de Deus. E se ele anda com o manual na mão, isso significa que ele consulta os seus passos e as suas condutas para o que o Senhor nos ensina e nos deixa orientado em cada palavra, em cada passagem na Bíblia. Mas poucos consultam, poucos entendem que isso aqui é um manual, e na maioria das vezes a revelação que você tanto busca de Deus, você vai achar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a maior e a melhor revelação de Deus para o homem e a mulher de Deus. Aqui está todas as condutas que nós devemos ter. Há muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, esperam que o pastor fale algo para você e diga para você após a clássica frase, quando diz assim, eis que te digo, opa, é comigo. Eu quero ver a hora que alguém ouvir assim, eis que te digo, hein, toma vergonha na cara e vai ler a Bíblia. Aí eu quero ver se a revelação de Deus vai ser agradável. E nós precisamos entender isso. E o texto continua. Agora, mais adiante um pouquinho, vou pedir para você abrir lá em 41, na página seguinte, Isaías capítulo 41, versículo número 10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E eu não sei por que a gente se lamenta, eu não sei por que a gente entra em prantos e lamentações, não em prantos e lamentações pelo que nós somos, mas prantos e lamentações pelo que sofremos. E na realidade o Senhor fala, e a palavra do Senhor diz que Deus é fiel, e se a palavra do Senhor fala que Ele nos guarda com a sua destra fiel, não temos o que temer, não temos o que nos preocupar, não temos o que gemer, temos que somente fazer uma coisa, como diz o louvor, o segredo é, quem falou? Confiar. O segredo é confiar. E se você não confia que Deus vai entrar com a providência na tua vida, de que Deus vai mudar a tua vida, de que Deus vai aparar as arestas, vai curar das enfermidades, que Deus vai mudar e transformar a tua vida, que Deus vai trazer o teu esposo à presença dele e fará dele um varão reto, um varão de Deus, um varão que vai ainda pregar a palavra de Deus. Se você não acredita, não confia, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse? Temos que confiar em Deus. Está escuro, continua andando, porque Deus vai iluminar o seu caminho. Está parecendo que o mundo está desabando, não tem problema. O Senhor é a nossa força, o nosso escudo, nada vai nos atingir, conforme eu falei ontem, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a palavra de Deus, amado. Nós temos que agarrar a palavra de Deus e crer e confiar, que tudo no momento certo Deus vai dar vitória, mas não é o nosso momento, é o momento de Deus. No tempo de Deus há tempo para tudo nesta terra, e há tempo para que Deus faça um milagre na tua vida, e Deus vai fazer no tempo dele. Diz mais ainda, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão.
você tem alguém que te persegue, alguém que te tira a tua paz, alguém que tira a tua alegria, alguém que tem tirado a sua felicidade, entrega ele nas mãos de Deus. Só isso, só isso. Você diga assim: Senhor, coloco esta pessoa nas tuas mãos. Não é para Deus matar ele, não, tá, amado? Não desejo isso não. Mas para que Deus mude aquela pessoa, para que Deus conserte aquela pessoa, para que Deus restaure aquela pessoa, para que no futuro ele deixe de ser seu amigo, para quem sabe se tornar o seu melhor, perdão, deixa de ser seu inimigo, para quem sabe se tornar o seu melhor amigo. Eu conheço pessoas que eram outrora meus inimigos, e eu entreguei na mão de Deus, depois se tornaram meus amigos. Sabe por quê? Porque não era ele agindo contra mim, era Satanás usando ele. Aos que pelejam contra ti, ou seja, aqueles que lutam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os achará, ou seja, eles buscarão a ti para pelejar, para brigar com você, mas não acharão você, serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma. Valor os que fazem guerra contra ti, nenhum valor, perdão, coisas de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus, Deus vai entrar com providência. O problema é que nós temos mania de querer levantar as nossas armas. E quais são as nossas armas? Eu não vou nem falar de facão, revólver, não vou nem falar disso. Vou falar nossas armas, nosso pensamento contrário à pessoa, nosso sentimento de ódio, de raiva, de rancor, nossa boca, que muitas vezes agride no falar, fala o que não deve, quando na realidade tudo isso vai contra a vontade de Deus. O que Deus diz da seguinte maneira: entrega nas minhas mãos todas as nossas lutas, todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, entregue nas mãos do Senhor. Deixa Ele agir, deixa Ele fazer a obra do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Tem cadeiras vazias aqui, tá? Se quiser, tem uma fileira aqui, ó. Eu acho que dá para todos aqui. Deixa Ele agir na tua vida. O problema é que você não espera que Deus vai agir na tua vida. E se você não espera, se você não dá oportunidade para Deus agir na tua vida, eu pergunto: como que Deus vai agir? Como que Deus vai agir? Você está doente em casa, perecendo, uma enfermidade física, e o médico está lá no hospital, e você vive reclamando para alguém: eu estou passando mal, eu estou com dor, eu estou me sentindo enjoo. Alguém fala assim para você: já foi no médico? Não fui no médico não. Aí no dia seguinte para outra pessoa: eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu estou enjoado, eu estou isso e aquilo. E como que você vai ser sarado e curado se você não procura um médico? E se você não procura um médico, quem é o culpado? Pastor, o médico deveria ir lá em casa. Primeiro, ele tem que adivinhar que você está doente. Segundo, mesmo que ele adivinhe, ele tem a obrigação de ir na sua casa cuidar de você, a não ser que ele for contratado para isso. O médico é no hospital, nós temos que ir até o médico. Agora nós estamos falando do médico dos médicos, nós estamos falando do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Então nós temos que ir até Deus. Mas nós fazemos o quê? Senhor, vem a mim. Aí acontece tudo de ruim na nossa vida, e está lá: Senhor, vem a mim. E o Senhor está esperando você vir a mim. Sabe por quê, amado? Nós temos que entender uma coisa: Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa de você para nada. Pastor, ele precisa da nossa oração. Besteira isso, meu amado. Besteira que Deus precisa da nossa adoração. Deus já tem os anjos inteiros no céu para adorar a Ele. A palavra do Senhor diz que o sol, que as estrelas adoram a Deus. Ou seja, será que você
você brilha mais do que o sol? Ou será que só o sol brilhando já é uma adoração incomparável com toda a humanidade da terra? Ah, pastor, mas Deus precisa de mim quando eu oro. Você ora por você, meu irmão. Deus precisa de mim quando eu vou pregar. Deus não precisa de ninguém para pregar a palavra dele, não. Nós fazemos por nós. Nós fazemos pelo galardão que nós estamos esperando lá no céu. Porque se nós não formos, Deus levanta as pedras e as pedras vão lá e vão pregar a palavra de Deus. E muitos estão na igreja achando que estão fazendo o que é certo, caminhando uma vida de qualquer maneira. Como eu costumo dizer, vem para a igreja, adora Deus de qualquer maneira, no dia seguinte esquece, Deus ficou na igreja. Deus fica aqui na igreja, aqui que Deus mora. Ali está escrito casa de Deus, mas aqui não é a casa literal de Deus, amado. A casa literal de Deus é o teu coração. Quando você sai, Deus está junto, mas nós temos mania de deixar Deus na igreja. Pastor, como assim que nós deixamos Deus na igreja? Simples, nós cultuamos, adoramos e oramos no dia do culto. Chega amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, aí quinta-feira tem culto. Opa, vou lá porque Deus, vou lá. Tem gente que fala assim, vou lá buscar a minha bênção. Quem é que já falou isso? Talvez você tenha dito isso. E aí, vai onde? Vou na igreja, vou lá buscar a minha bênção. Como se a igreja fosse a casa da bênção. E tem até uma igreja com esse nome. Como se a igreja fosse a casa da bênção. Não, a igreja não é a casa da bênção. A igreja te orienta, te ensina, te prepara. O pastor apacenta, cuida, te ensina o caminho que você deve andar. É importante você estar na igreja. Mas a igreja não vai transformar a tua vida. A igreja não vai sarar a tua vida. A igreja não vai salvar você. O que salva você se chama Jesus Cristo. Aleluia. Se você não entender que Ele tem que morar aqui dentro, você é um perdido. Você está como cego no meio de tiroteio, não sabe nem para onde vai. Às vezes, se nós buscarmos a estatística que diz que mais ou menos 30% da população brasileira são cristãos atuantes, ou seja, estão dentro da igreja, e que os outros 30% estão perdidos pelo mundo afora, são desviados, e 40% nunca entraram numa igreja evangélica, nunca aceitaram Jesus. Mas se nós pararmos para pensar, eu acho que 30% dos brasileiros ser considerado cristãos atuantes, eu acho que é um equívoco terrível. Porque dentro de uma igreja, aonde você tem, por exemplo, 100 pessoas, talvez 70 delas estão mais perdidos dentro da igreja do que fora da igreja. Porque quando você está perdido fora da igreja, você sabe que você está perdido. Quando você está perdido fora da igreja, você já sabe que você está condenado. Quando você está perdido fora da igreja, fazendo tudo o que o mundo oferece, você já sabe que Deus não é contigo, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Mas quando você está dentro da igreja, perdido dentro da igreja, você está enganado, porque você acha que Deus vai agir na tua vida, porque você acha que Deus vai te libertar, vai te guardar, vai te salvar, que Deus vai te proteger. Ele pode muitas vezes fazer pequenas coisas por misericórdia, mas na profundidade, da maneira que Ele quer fazer, Ele não faz. Por quê? Há quantos anos, vamos falar assim, há quantos milhares de anos que nós não vemos e não sabemos, não tomamos conhecimento que o mar se abriu novamente, a não ser depois daquele povo que saiu lá do Egito, que foi liberto lá, primeiro por Deus, mas depois por Moisés. Quanto tempo que a gente não ouve mais isso? Quanto tempo que a gente não ouve que alguém andou por sobre as águas? Quanto tempo que a gente não ouve que uma coluna de fogo à noite guiou um povo no meio do deserto? Quanto tempo que a gente não ouve que caiu maná do céu para alimentar os famintos? Quanto tempo que a gente não ouve
que a nuvem andava sobre o povo durante o dia, para que não houvesse calor. Quanto tempo dura a sua roupa? Sabe quanto tempo durou a roupa daquele povo no deserto? 40 anos. 40 anos as roupas não se desgastavam, os dentes não se estragavam. Aí talvez você diga assim: pastor, a pasta de dente era boa. Não tinha pasta de dente não, mano. Não tinha pasta de dente, não tinha escova de dente, não tinha colírio, não tinha nada disso. Os dentes se estragavam com pouco tempo, ao ponto de que muitos reis, homens velhos, marmanjos, com seus 30, 40, 50, 60 anos, casavam com jovens de 12, 13 anos. Sabe por quê? Porque ainda tinha os dentes perfeitos. Quanto tempo que você dura uma calça sua? Se durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, está de bom tamanho, né? Lá durou 40 anos. A palavra do Senhor diz que tinha os mesmos calçados do pé que eles andavam, se desgastavam. 40 anos andando no deserto, não se desgastavam. Sabe por quê? Providência divina. E quanto tempo que a gente não ouve coisas desta maneira? Quanto tempo que a gente não ouve, assim como no livro de Atos que eu citei aqui ontem, que o povo estava reunido num local, e naquele momento ouviu-se um som como de um vento impetuoso, e desceu o Espírito Santo sobre eles, e todos foram tomados no Espírito, e falavam como línguas de fogo. Quanto tempo não se ouve isso? Eu já sei por quê. Eu vou responder essa pergunta. Porque Deus mudou. Deus não é o mesmo Deus. O Deus de hoje é mais fraco. O Deus de hoje tem menos amor. O Deus de hoje tem menos poder. O Deus de hoje não é o mesmo Deus de antigamente. Não é isso? Não é isso não? Então onde está o problema? O problema está em você. O problema está em mim. O problema está em nós, no povo cristão, que diz servir a um Deus, mas não confia no Deus que serve. Diz que tem um Deus que tudo pode, mas não tem fé no poder de Deus. Num povo que, quando surge um problema, ao invés de você amarrar em nome de Jesus Cristo, está amarrado em nome de Jesus Cristo. O sangue de Cristo tem poder. O Senhor está nas tuas mãos. Que se faça justiça na minha vida. Não, você fecha a tua mente, fecha o teu coração, abre a tua boca, empunha a mão e parte para a briga. Como se você fosse o autor das soluções da tua vida. Olha o que diz a palavra de Deus, que nós estamos lendo agora. E tem mais ainda, vou tentar adiantar. Diz mais ainda. Diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É interessante que na palavra ele não diz: não temas, porque talvez eu possa te ajudar. Ele não bota aqui uma condição, ele bota uma atitude que é fato. Não temas, porque eu te ajudo. E ponto final. Só que a gente precisa estar na posição de ser ajudado por Deus. Porque senão, qualquer ímpio, qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa na face da terra, clamava ao Senhor: o Senhor me ajuda. E Deus mandava um anjo para ajudar na hora, acabou. Não precisaria de igreja. Diz mais ainda: não temas, ó vermezinho de Jacó. Isso aqui, amado, Deus não está xingando a gente não, tá? É porque aqui o povo de Israel, nessa época, eles estavam tão entregues aos sofrimentos, às lutas, estavam buscando muito pouco a Deus, e as outras nações pisoteavam eles. As outras nações faziam com que eles se submetessem às outras nações, estavam até sendo escravizados. Então, quando fala vermezinho de Jacó, é porque você está andando na rua, às vezes tem um vermezinho andando, você nem percebe, você pisa em cima e fala. Então, quando ele fala que vermezinho de Jacó, ele está se referindo: ô meu povo que está sendo pisoteado por outras nações, entenda o que eu estou falando. Acorda, tu que dormes, e presta atenção no que o teu Deus está te dando recado hoje.
Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, e os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Em outras palavras, ele está dizendo aqui: creia tão somente, confie em mim, que não há nada, não há luta, não há enfermidade, não há guerra, não há batalha, não há ninguém que vai poder contra você, porque em toda a sua caminhada, eu, Senhor teu Deus, estou na frente te guardando. É isso que nós temos que crer. Se entendermos isso, se gravarmos isso na tábua do nosso coração, se entendermos o que Deus quer fazer, as lutas chegarão perto o bastante para entender quem é você, quem é o seu Deus, e fugirão e sairão correndo diante de ti. Aleluia. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalharás. Está falando aqui dois inimigos. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor teu Deus, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. E finalmente o último versículo: abrirei os rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Glória a Deus. Meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, o deserto representa as lutas que nós passamos, porque o deserto é lugar de conserto, é lugar de luta, e muitas vezes nós não suportamos o deserto, de tão terrível que às vezes é, mas a palavra do Senhor diz que Ele transforma a terra seca em mananciais. Mananciais é lugar que tem água à vontade, e nada sobrevive sem água. E nós estamos falando, e podemos dizer, podemos usar como exemplo, que esta água da vida se chama Jesus Cristo. E se Jesus está na tua vida de fato, se você entender o que Deus pode fazer, a transformação que Deus pode dar, a cura, a libertação, a restauração, a conversão plena, o que Deus pode fazer, você vai entender que tudo que nós passamos são meros acasos da vida, e que as lutas vêm, mas nós sabemos que após a luta vem a vitória. Eu costumo dizer que às vezes nós vemos a luta como se fosse essa coluna grande aqui na frente, e nós só olhamos para a luta, e quando a gente olha só para a luta, nós temos um problema seríssimo. Nós sofremos com isso, porque a luta muitas vezes é tão grande que você não vê mais nada, só vê a luta, e você fica com os olhos cegos, você fica com o coração cego, você fica com o coração sofrido, você entra muitas vezes no estado de depressão, porque você só vê a luta e não vê mais nada na tua vida. E às vezes eu brinco dizendo assim: quando você vê a luta, olha um pouquinho para trás da luta, olha para trás dela, que a vitória já está vindo atrás da luta, porque vem a luta, mas o Senhor nos dá a vitória em nome de Jesus. Então nós temos que crer nisso. Vem a luta, mas Deus está mandando a vitória. Então que venham as lutas, porque após cada luta eu serei mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. É assim que funciona. Somos guerreiros do Senhor, somos indomináveis por qualquer inimigo que possa nos atacar,
somos imbatíveis no Senhor, somos homens e mulheres levantados, como eu disse ontem, como carvalho de justiça, como coluna numa casa, fomos levantados como cabeça, e não como qualquer um. Você não é qualquer um, jovem. Deus não te levantou para ser cauda, Deus não te levantou para você ser destruído, ou Deus não te levantou para você andar pelas ruas como quem mendigasse o pão, como quem comesse das migalhas que caem da mesa. Quantos aqui não comem das migalhas que caem da mesa? Eu não estou falando do seu prato de comida, não. Eu estou falando do que Deus tem para você e que até agora você não abraçou e não agarrou e não tomou posse e está se alimentando com migalhas. O seu trabalho muitas vezes não te dá um retorno que você espera. A tua família às vezes é problemática. A tua vida às vezes não tem solução para certas coisas. Às vezes para a enfermidade não há médico que cure. Mas nós temos que entender que nós precisamos viver na plenitude da vontade de Deus, plenitude da graça, plenitude do Espírito, porque o que Deus tem para nós não são migalhas, mas é a refeição completa e farta. A mesa está servida para você. Levanta, senta com o Senhor e se farta na refeição. Quantas vezes dentro de igrejas, às vezes o pastor pergunta assim: filho, você está bem? Não, pastor, está tudo bem. Aí eu pergunto: meu filho, está tudo bem mesmo? Não, pastor, está tudo bem. Sabe por quê? Porque tem vergonha ou medo de dizer. E se eu disser: pastor, está tudo errado, ele vai dizer que eu estou em pecado. Eu não vou dizer que você está em pecado, não. Jamais vou dizer isso. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós vivemos uma vida de pecado. Nós precisamos nos consertar, buscar a santidade, servir a Deus. Mas ainda assim, somos pecadores, lutando contra o pecado. Ainda assim, até o dia de nossa morte, somos pecadores, lutando para não pecar. O que Deus está olhando não é a sua santidade plena, que nunca conseguiremos neste mundo, mas o que Deus olha é o teu esforço em não errar e não pecar. Isso que agrada a Deus. Mas às vezes você pergunta e o irmão não responde. Eu não vou dizer que você é pecador, eu só vou dizer que você não está entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Porque na hora que você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, de fato e de verdade, a obra que Ele vai fazer na tua casa, na tua vida, você vai andar como quem sonha, você vai andar numa alegria inexplicável, você vai andar se sentindo verdadeiramente o próprio Filho de Deus nesta terra. É isso que Deus quer fazer. Não pense nunca que nós fomos criados para sofrer. Deus não criou nenhum de nós para sofrer nesta terra. A maioria das vezes absoluta, o sofrimento, a culpa é nossa. Se não foi por nós arrumarmos aquele sofrimento, foi pelo fato de nós não nos entregarmos nas mãos do Senhor de tal maneira que Ele possa nos conduzir, que possa nos abraçar em volta das suas asas, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos dando a direção, nos dando sabedoria, providenciando tudo que é necessário para o nosso dia a dia. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a nossa vida pertence a Deus? Ou normalmente a sua vida pertence a você? A decisão é sua, o pensamento é seu, a vontade é sua, a atitude é sua. Não é assim que a gente faz? Quando que nós colocamos Deus na nossa vida? Quando? Ou no dia da igreja, ou quando a luta é muito grande, que aí não tem jeito. É como um avião caindo, um avião cheio de ateu, que eu falei. O avião cheio de ateu está caindo. Quem pode, me diz, quem pode livrar os passageiros daquele avião se ele estiver caindo de verdade? Quem pode? Só há um, e esse um se chama Deus. Só Deus pode livrar aquele avião e aquelas pessoas de um avião que está caindo. Fora isso,
o desastre certo em nossas vidas. Assim como no nosso dia a dia. Às vezes a gente acerta. Pela misericórdia de Deus, a gente toma algumas decisões que às vezes a gente acerta. Mas quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente erra? E quantas vezes a gente poderia não passar por tantas lutas, por tanta dificuldade, se ouvíssemos mais a voz do Espírito Santo de Deus? Eu quero fazer uma pergunta a você agora, e eu vou encerrar com essa pergunta. Quando foi que o Espírito Santo de Deus falou com você? Estou esperando uma resposta de qualquer um. Quando foi que o Espírito Santo de Deus falou com você? Eu estou esperando uma resposta de qualquer um. Quando foi que o Espírito Santo de Deus falou com você? Você sabe? Quando foi, gente? Isso, não sei quem falou, e agora, pastor, que nós ouvimos a palavra de Deus, ele acabou de falar conosco. Isso, amado. Viu como é que vocês não estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Quando nós estamos pregando a palavra de fato, de verdade, conforme aqui nessa igreja nós pregamos a palavra, não inventamos, não contamos abobrinha, nós pregamos a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus usando alguém para falar com você, irmão. O problema também é esse. Às vezes a gente espera, está num canto e vem o Espírito Santo de Deus e fala assim: meu filho, sou eu, o teu Deus. E aí você vem para a igreja pedindo uma resposta de Deus para a tua vida, para as tuas lutas, para a sua dificuldade. Aí entra uma pregação como esta e você sai daqui: Deus não falou comigo hoje, ainda não foi hoje. Deus fala com você a todo tempo. Aí você chega em casa: ah, Senhor, me dá uma direção. Aí de repente você liga o rádio, no momento está começando um louvor e Deus está falando com você através daquele louvor. Aí você: Deus não continua falando comigo. Aí você continua pedindo a Deus, continua orando, continua clamando. Aí você chega na rua: ô rapaz, como é que você está? Encontra o irmão da igreja, o irmão te dá um versículo: eu senti de Deus de te dar um versículo, o Senhor meu pastor, nada me faltará, um exemplo. E você: obrigado, e vai embora, e continua achando que Deus não falou com você. O problema não é Deus querer falar, não. O problema é que você não está sabendo ouvir Deus falar. Deus fala a todo tempo. Deus te revela a todo tempo a palavra, a sua resposta que você está querendo, conforme está revelando aqui agora. Deus está dizendo para você agora, para todos vocês que estão com luta, estão com dificuldade, precisando de um milagre na tua vida, coloque tudo no altar. Tem até um louvor da harpa que eu gosto muito, que é em fervente oração. Quem conhece, que é mais ou menos assim. Só vou cantar um pedacinho que diz assim: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Ou seja, você vai pedir algo a Deus, vai orar a Deus, mas diz assim: mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É assim que funciona. Só vai ver o poder de Deus na tua vida quando você colocar tudo no altar. O que significa colocar tudo no altar? Significa colocar toda a sua vida nas mãos de Deus.
Pastor, mas se em algum momento, se eu colocar minha vida nas mãos de Deus, mas se em algum momento acontecer de eu tropeçar e errar, levanta, se arrependa, peça perdão a Deus e continua caminhando, porque o Senhor é contigo. Vamos ficar de pé.